E vamos lá, galera. Hoje eu quero fazer um vídeo diferente de todos os outros vídeos que eu já fiz aqui com vocês, né? Hoje eu quero ler um texto dentro de uma página aqui com vocês e eu queria falar um pouco sobre esse texto aqui que eu li e eu quero que vocês leiam junto comigo para a gente poder entender algumas coisas. Vamos lá. O nome do texto é Espero que você se cure das coisas sobre as quais não fala. Então vamos lá começar a ler e aí eu vou explicar para vocês o que que eu acho desse texto aqui, tá? Então vamos lá. Ó, há coisas que você não diz em voz alta, não porque esteja escondendo, mas porque você nem sabe como explicá-las ou se alguém as entenderia. Elas vivem profundamente. Os sentimentos que você enterrou sobre estou bem, os momentos que mudaram você silenciosamente, sem aviso, sem permissão e que nunca tiveram espaço para serem falados. Às vezes é algo que aconteceu anos atrás. Às vezes é algo que continua acontecendo de forma silenciosa e sutil. Uma dor que você carrega em silêncio. Uma versão de você que desapareceu lentamente sem que ninguém percebesse. Você ri, você aparece, você continua, mas há noites em que você fica deitado na cama, olhando para o teto, repetindo tudo. Cada palavra, cada escolha, cada momento que não pareceu certo, se perguntando se poderia ter lidado com as coisas de forma diferente. Mas ninguém sabe ao certo o peso total do que você carrega. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu dentro da sua cabeça e o que realmente aconteceu com você. Mas eu espero sinceramente, eu espero que você se cure das coisas que você nunca diz em voz alta, da dor que você aprendeu a minimizar, das partes de que você lamentou em silêncio e seguiu em frente. Espero que um dia você se sinta leve novamente. Não porque você esqueceu, mas porque finalmente se deu permissão para descansar, para respirar, para simplesmente ser. Você merece isso. Sempre mereceu. Espero que você se cure das coisas sobre as quais não fala. Eu adorei esse texto de Delvin Yao. Eu sou, eu li esse texto e eu fiquei extremamente impactado sobre esse texto pelo fato do seguinte: muitas vezes a gente vive inúmeras coisas na nossa vida que a gente não gostaria de viver e que muitas vezes a gente engole coisas que a gente não gostaria de engolir, mas que de fato a vida fez com que a gente se engolisse. Muitas vezes você está dizendo para você, para os outros e para todo mundo: tá tudo bem, eu estou bem, vai passar. Só que às vezes não passa. Essa dor ela fica dentro de você, esse pensamento ele perdura durante muito tempo. Será que eu estou bem mesmo? Será que essa situação de fato está me fazendo bem? Será que pensar sobre isso está me ajudando ou isso está só me adoecendo? Eu gosto muito desse texto pelo fato de que a gente precisa refletir um pouco sobre as coisas que estão dentro da gente, que muitas vezes a gente diz que a gente é capaz de superar. Só que muitas vezes você não superou absolutamente nada. Você simplesmente deixou de lado. Quando a gente supera, de fato, a gente consegue pensar sobre aquilo e dar um novo significado. Só que muitas vezes a gente não conseguiu de fato superar, a gente somente tentou esquecer. E tentar esquecer não é de fato ruim, mas é uma forma de você tentar fugir de uma coisa que dificilmente vai ser evitada. Você não consegue evitar uma dor, você não consegue evitar uma situação, você não consegue evitar um pensamento, porque uma hora ele vai voltar. Então, aqui, esse texto falando sobre você se curar dessas coisas nas quais você não fala, é para você entender que vão ter momentos que você vai precisar enfrentar isso. E esse momento um dia vai chegar, uma hora vai chegar. Não adianta você tentar esconder, não adianta você tentar fugir, não adianta você tentar deixar para depois. Sabe por quê? Porque ele vai estar aqui, ele vai estar martelando na sua cabeça, dia após dia, noite após noite.
E se você não separar um tempo para você absorver e compreender aquilo que está acontecendo, a sua vida vai continuar esse limbo e essa confusão que sempre foi. E provavelmente, se você não cuidar, sempre será. Então, o meu desejo aqui para vocês no vídeo de hoje era que você se curasse de verdade, que você pudesse entender sobre algumas palavras e sobre o silêncio que você tem vivido dentro de você. Eu sei que cada pessoa vive um silêncio, cada pessoa vive a sua forma de viver. Eu sou um cara que acabo não falando muito sobre a minha vida para as pessoas e não acabo falando sobre as minhas angústias, sobre as minhas ansiedades e sobre qualquer tipo de coisa que tenha que me incomode. E eu sei que é um comportamento meu, mas eu tive a plena consciência de que se eu não quiser falar, tá tudo bem, mas eu preciso trabalhar isso comigo. Não adianta nada eu querer tentar esquecer e falar que tá tudo bem, porque não tá. Então, o importante aqui é você entender o seguinte: quer superar, quer vencer, quer se curar de algum tipo de situação, primeiro caminho é você com você mesmo. Depois, obviamente, se possível, converse com outras pessoas para você tentar poder desanuviar, tentar botar um pouco para fora aqueles sentimentos, aqueles pensamentos, aquelas emoções que estão borbulhando dentro de você e que você precisa de fato colocar para fora e achar, alocar em outro lugar essa energia, às vezes, que está encapsulada dentro de você. Então, tenta colocar para fora um pouco disso, desse sentimento, dessa emoção, talvez dessa angústia, desse pensamento, dessa ansiedade, ou até mesmo da sua felicidade. Às vezes você está tão feliz, está tão contente, está tão alegre, mas você não conta para ninguém. Uma coisa que o Mário Sérgio Cortella ele falou uma coisa há um bom tempo atrás e eu gostei demais. Talvez nem seja dele de fato essa frase, mas eu gostei muito quando ele falou que é o seguinte: existem duas coisas que se a gente guardar conosco, morre: afeto e conhecimento. Se a gente tem muito amor para dar, a gente precisa poder distribuir para que isso volte para a gente e para que isso floresça em outras pessoas. E conhecimento, a mesma coisa. Se a gente tem um baita de um conhecimento e a gente não passa para frente, ele vai acabar morrendo dentro da gente e ele não vai florescer na vida de outras pessoas. Então, tenta passar um pouco dessas felicidades, desses pensamentos, de tudo que você está sentindo. E se você não tem nada de positivo, vai buscar uma ajuda, vai conversar com alguém, vai tentar desabafar com alguém, tentar encontrar uma solução juntos. Porque às vezes essa solução dificilmente você vai encontrar sozinho. E se você já tentou encontrar de N formas sozinho, tenta achar alguém para tentar te ajudar, para tentar te dar um apoio, tentar te dar uma luz de alguma forma para que você consiga se curar e para que você consiga ter uma vida um pouco mais leve e mais tranquila para se viver, ok? Então, essa é a minha recomendação de texto para vocês, tá? Eu vou deixar o link desse texto fixado aí nos comentários para você poder ler, para você poder acompanhar novamente, mas fica a minha dica para você. Espero que você se cure sobre todas essas coisas nas quais você não fala, porque uma hora isso vai cobrar a conta. E se você não trabalhar isso, isso pode acabar te afetando. Beleza? Então, mas é isso. Forte abraço para vocês. Se cure, se ame, se valorize e, acima de tudo, fique bem com você mesmo. Bom, meu nome é Cláudio, tenho vídeos aqui todas as quartas e sábados. Deixa um joinha se caso esse vídeo fez sentido para você, se foi de fato reconfortante, se foi prazeroso. E fica a minha dica para vocês que toda semana aqui tem vídeo novo. Então, muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo vídeo.